Vamos dar continuidade à nossa série de sermões nesse Evangelho. Nós vamos ler os versos 14 e 15, dessa feita, nos deteremos no versículo de número 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Abra comigo a Sagrada Escritura. Verso 14 e o verso 15. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pai Celeste, eis-nos aqui, nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Ajuda-nos para que aos teus pés possamos aprender da tua santa e bendita palavra. Ó, que o Evangelho que nos alcançou, seja o Evangelho que venha nos nutrir essa noite. Que precisamos da porção que procede de Ti, porque sem Ti, Senhor, nossas vidas são vazias, são sem sentido. Perdoa os pecados que cometemos e queremos nessa semana viver de modo agradável a Ti em tudo que fizermos, tudo que falarmos, pensarmos. Sabemos que iremos tropeçar, mas até aí que possamos Te glorificar na confissão dos nossos pecados e na busca constante de mais conformidade à beleza do Santo Evangelho. Abençoa a Tua igreja, nos ajuda essa noite a aprendermos do Senhor no poder do Espírito Santo, porque nós cremos sim, Senhor, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos prosseguir, meus irmãos, aprendendo mais aqui do Santo Evangelho, segundo escreveu Marcos, né? E aprendendo, claro, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, ao anunciarmos a série que iríamos tratar do Evangelho, nós enfatizamos a importância e a necessidade de fato que nós temos de ouvir do Evangelho, como crentes que somos. Nós temos esse equívoco de pensarmos que o culto é evangelístico porque ele é destinado a quem não conhece ainda o Evangelho. Todo culto é permeado, cheio do Evangelho, da graça e da glória de Deus. E por isso que nós iniciamos essa série e temos aprendido tanto aqui a importância do Evangelho para nossas vidas, né? E nós iremos considerar mais do Evangelho essa noite. E dessa feita, vamos tratar da pregação do Evangelho por aquele que é a própria mensagem do Evangelho, por aquele que é o conteúdo do Evangelho, ou seja, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da última feita, quando nós pregamos no texto de Marcos 1,14, nós consideramos, né, a prisão de João Batista, o Evangelho de Deus, como Cristo entendeu a importância da pregação e mesmo em oposição, ele, usado por Deus, anunciou o Evangelho na Galiléia dos Gentios, o palco perfeito para a manifestação da glória de Deus, as nossas trevas, as nossas misérias, as contradições do nosso ser. E no versículo 15, então, Marcos vai sintetizar para nós aquilo que o Senhor proclamava. Claro que não quer dizer que todo lugar que o Senhor Jesus passava, ou mesmo os apóstolos, eles apenas diziam: o tempo está cumprido, né? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu creio aqui como que a síntese, um esboço, a suma, a essência daquilo que o Senhor pregava, né? Tocava em muitos pontos, mas sempre trazendo essas perspectivas acerca do que é o Evangelho, da sua mensagem, do seu ensinamento, né? E o que eu quero considerar com os irmãos é o que a mensagem do Senhor Jesus Cristo, a pregação dele mesmo, nos transmitiu, de fato nos transmite essa noite. O que ele quer nos ensinar ao dizer: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E eu creio que essa mensagem, ela nos traz discernimento, entendimento, percepção. Claro, isso aí é o que toda pregação visa alcançar. Quando Deus se comunica conosco, claro, é nos trazendo verdades benditas dele mesmo, para que o nosso entendimento seja iluminado, para que entendamos aquilo que ele quer nos comunicar. E claro, esse entendimento é salvador, transformador,
e, claro, nos conduz a vivermos de modo agradável ao Senhor. E a pregação do Senhor Jesus, então, nos faz discernir, eu quero destacar com os irmãos aqui essa noite, os tempos. O Evangelho nos traz o discernimento dos tempos. O Evangelho nos traz o discernimento do domínio. O Evangelho nos traz o discernimento do homem. E o Evangelho também nos faz discernir a solução apresentada por Deus. A mensagem do Evangelho nos faz compreender os tempos, o domínio, o homem e a solução para a vida do homem. Quando o Senhor Jesus nos diz, o tempo está cumprido. Em primeiro lugar, isso, muito maravilhoso. O homem, irmãos, ele tem a triste ilusão de uma história cíclica. Não é? De fato, a humanidade vive como se esse mundo fosse eterno, sem princípio ou fim. Como crentes, nós não pensamos assim. Gênesis 1 está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. E embora nós creiamos que a terra um dia será restaurada e que nós teremos um novo céu e uma nova terra, nós sabemos e cremos no aspecto linear da história. História essa determinada, claro, pela história da redenção. O mundo é um palco no qual se desenrola o plano e o propósito de Deus. E Ele sabe tudo o que concerne a esse roteiro. E Ele pode, olhando para o roteiro, dizer, chegou a hora, chegou o momento. A vinda de Cristo colocou uma data de validade nesse mundo. É isso que Ele quer nos apresentar, é isso que Ele nos apresenta. Com a sua vinda, com a vinda de Cristo, o fim chegou. O Evangelho, então, a pregação do Evangelho é o anúncio para o homem de que o tempo está cumprido. Tudo aquilo que Deus vaticinou, tudo aquilo que Deus determinou, a morte do Cordeiro desde toda a eternidade, a restauração de todas as coisas, o desencadeamento da restauração de todas as coisas, a plenitude do tempo, como disse Paulo, chegou escrevendo aos Gálatas. Essa era a mensagem do próprio Cristo, a convicção dos primeiros cristãos e a certeza da mesma foi registrada pelos santos apóstolos. Veja comigo Atos dos Apóstolos, um pouco à frente, capítulo 2. O apóstolo Pedro, quando se levanta, no dia de Pentecostes, e ele pregando ali, ele cita o profeta Joel, que já prenunciava o cumprimento, a chegada desse tempo. E ele diz no versículo 16, na sua pregação, Pedro, Atos 2,16, ele diz, o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Veja, nos últimos dias. O derramado do Espírito Santo, Pedro interpreta, no dia de Pentecostes, como o fim. Os últimos dias chegaram. Em consonância, em harmonia com o que Cristo pregou. O tempo está cumprido. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 10, ele diz no versículo de número 11, 1 Coríntios 10, verso 11, que estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Pedro capítulo 4, veja, eu quero mostrar para os irmãos como isso era enfatizado e era algo determinante para a igreja nos seus primeiros anos, a igreja no primeiro século. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, o santo apóstolo diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo. E o que dizer de João, na expressão bem conhecida do santo apóstolo, no versículo 18 do capítulo 2 da sua primeira epístola, quando ele diz, filhinhos, já é a última o quê? Hora. Já é a última hora. A mensagem do Evangelho, irmãos, então desperta o homem desse solo enfeitiçado de que tudo está bem e de que tudo sempre permanecerá como está.
O Evangelho chega para incomodar as nossas vidas dessa letargia e desse feitiço do mundo que quer nos ensinar que isso é a vida, que isso é o que se tem para viver e que nós morreremos e a vida continuará e o mundo nunca terá um ponto A da mão soberana de Deus. Isso é mentira, isso é ilusão. É uma ilusão de Satanás sobre a humanidade. Ele se vale dos prazeres e dos reinos deste mundo, a fim de que o homem não atine para um mundo que convulsiona e que se encontra sob a sentença divina. Jesus está dizendo isso, olha, acabou. E isso foi há 2000 anos. A ideia, o senso de urgência que Cristo quer transmitir, de fato, na sua pregação, o senso de urgência que os apóstolos queriam transmitir para despertar o homem, de não entender que esse palmo de existência, não sei, alguns de 70, outros de 80, outros que cheguem mais a 90, com saúde, muito difícil, mas enfim, não é tudo. Quando a palavra de Deus diz para nós, o tempo está cumprido, ela nos chama, ela nos exorta, para que nos apercebamos. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele vai dizer algo bem interessante, né? Tratando de coisas espirituais, do reino da luz. Ele diz, né? Capítulo 5, no versículo 14, de fato o apóstolo Paulo está aqui, né? Trazendo para nós um ensinamento maravilhoso. Ele diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Por que você está perdendo tempo se nem mais tempo você tem? É a ilusão de que a nossa vida, ela continuará para sempre. Esse senso de eternidade, do lado de cada eternidade, é uma ilusão do maligno, de que você não morrerá, de que a sua vida continuará, de que os anos estão passando e está tudo bem. Não está tudo bem para aqueles que não conhecem a Cristo. E para nós que conhecemos o Evangelho e precisamos do Evangelho como crentes, a percepção do escatom, ou seja, do final de todas as coisas, é necessário, a fim de que nos preparemos para o reino de Deus e a sua visibilidade iminente. Ou seja, de que a glória do Senhor rasgará esses céus e nós veremos um novo céu e uma nova terra. É por isso que João fala isso. 1 João, né, ele diz também isso, no capítulo 3, escrevendo que nós somos filhos de Deus, ele diz, no versículo número 3, e a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Você está acordado, irmão? Você está acordada, irmã? Você entende que a sua vida aqui, ela está à semelhança daquela ampulheta, né? Que a areia vai correndo. Você entende que cada dia que passa é um dia mais próximo de você presenciar, né, o escatom, ou seja, o encontro final de tudo. Você entende que Deus já pontuou a sua história, é a coisa só que você e eu não sabemos ainda, pode ser hoje. O tempo está cumprido. Esse mundo, Deus colocou nele o prazo de validade. Por que colocar nele a nossa esperança? Eu acredito que as maiores frustrações que nós temos, as tristezas e as decepções, é porque nós ancoramos aqui a nossa esperança. Com o que construímos, com o que conquistamos, com o dinheiro que temos, com os ídolos que confeccionamos e santificamos em nome de Deus. Interessante que, sempre eu lembro disso, minha esposa falou certa feita, nós somos muito céleres para julgar o neopentecostalismo e a sua teologia da prosperidade. Isso, de fato, nós sabemos que não procede do Evangelho. Mas nós não estamos aqui anunciando unção ou bênção financeira, mas quantos de nós não já redefinimos que Deus é conosco por aquilo que vai no nosso bolso? Pela nossa própria saúde, pelo bem-estar que nós temos. Não, Deus não vai permitir isso acontecer comigo, jamais. Não, meu Deus é bom, eu não posso morrer. Certa feita eu estava num lugar, uma irmã disse assim, eu fiquei, aliás, ela falou, foi de microfone assim para a igreja, não foi aqui, foi em outro estado, ela disse, irmãos, nós temos que orar para Deus erradicar o câncer. Aí eu olhei assim,
Ele é do diabo porque o câncer é maligno. Eu vi. Olha só, dentro de uma cultura reformada. Mas nós não podemos ter problemas, ter doenças, ter dificuldades. Nós não conseguimos entender, irmãos, que Deus, Ele disse lá em Gênesis 3, e isso não se alterará, até que o Filho do Homem venha com poder e grande glória, de que esta terra é maldita. E de que o tempo deste mundo já está determinado, Cristo já veio, o princípio do fim começou, e nós precisamos estar atentos como isso, o Evangelho faz isso conosco. Ser evangélico é viver e entender que o mundo sob os nossos pés convulsiona e que a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa firmeza não se encontra em nada que o olho possa ver. Então, quando você chega, o tempo está cumprido, eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Eu ainda não fui nem avô, não sou nem avó, eu não fiz ainda as minhas pós que eu gostaria, eu ainda não tenho as propriedades que eu gostaria. Tudo isso pode acabar essa noite. Jesus disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e tudo o que tu tens feito servirá para quê? Tempo. Nós temos que entender isso, compreender essa realidade. O Evangelho nos faz discernir os tempos, discernir o que Deus está fazendo, discernir a efemeridade da nossa existência aqui. E o preparo para nos encontrarmos com o Senhor. Prepara-te, ó Israel, diz o profeta, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Marcos capítulo 1, volta comigo. Além da mensagem do Evangelho nos fazer, a pregação do Cristo de Deus, discernirmos os tempos. O tempo está cumprido. Na história da redenção, a sua vinda traz o start do fim. Ele também nos faz discernir que o domínio já é real. Ou seja, o reino de Deus está próximo. O anúncio do Evangelho, irmãos, é de fato um comunicado da parte do Rei do Universo. Nesse caso aqui, em Marcos 1, o próprio Rei está proclamando que as coisas não continuarão bagunçadas como se encontram pelo pecado. O Evangelho vem nos ensinar que Deus é o Senhor de tudo e de todos. A ideia de que o reino de Deus está próximo é algo assustador para os homens. Numa leitura terrena, humana, natural, César, enfim, a representação de César nos dias de Cristo matou o Rei da Glória, entregue pelos judeus, porque a ideia de que está chegando o reino é a ideia de que os reinos serão desbancados. É a ideia de que os domínios não mais prevalecerão nesse mundo. E esse é um mundo de reinos, Embora com outras formatações de governo, mas o fato é que todo mundo está aqui para estabelecer um reino. Todo mundo está aqui para fazer um nome. Todo mundo está aqui para escrever a sua história. Mas o fato é que o dono da casa chegou. Sabe quando você chega num lugar, Você, às vezes, criança mesmo, Você tem 3 filhos, 4 filhos, não sei. Chama os amigos. Está aquela bagunça. Epa, acabou a brincadeira. Por quê? Porque eu cheguei, o pai chegou. O papai chegou. O rei já veio. O dono da casa chegou. Pecado, irmãos, é uma usurpação ao que lhe pertence, ao Deus vivo. O mundo e tudo que nele há pertencem ao Altíssimo. Salmo 24, versículo 1 diz, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Príncipe deste mundo, Satanás, como Jesus assim se refere a ele em João 14:30. E o próprio apóstolo João diz, o mundo jaz em quê? Maligno. Príncipe desse mundo, com a aquiescência do homem, usurpou o que a Deus pertence. Porém, o cumprimento do tempo, o reino se manifestou, o rei verdadeiro está a estabelecer o seu reino, primeiramente dentro de nós e depois com poder e grande glória. É isso que está acontecendo. Lucas capítulo 17, veja, abra comigo a escritura. O que nós temos que entender é que o reino está avançando. E o Senhor Jesus, ele fala isso. No versículo 20 de Lucas 17, ele nos diz assim,
Lucas registra, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão ele aqui ou lá está. Porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Então o que é que acontece? O evangelho, para aqueles que são alcançados por ele, são vencidos a cada dia pelo reino de Deus. E isso é maravilhoso porque a prova de que nós somos crentes é que nós somos desbancados pelo evangelho da glória de Deus. Todos os dias o evangelho nos frustra nos nossos desejos e nos nossos anelos pecaminosos, no estabelecimento do nosso reino, no estabelecimento da nossa glória. E isso é viver o evangelho. É a cada dia esse desbancar o reino de Deus dentro de nós, crescendo, se apropriando de nós. E cada vez mais rechaçando tudo aquilo que é contrário à mente de Deus. É isso que se dá na nossa santificação. É isso que dá na não conformação da nossa mente com o presente século, como diz Paulo em Romanos capítulo 12. O fato é que quando Jesus fala o reino de Deus está próximo, está à mão, não é? Porque se manifestou no tempo determinado pelo Senhor, ele haveria de cada vez mais se estender, vencendo o coração daqueles que lhe pertencem. Acho muito maravilhoso a gente ver o poder do reino naquelas chamadas de Cristo, quando ele passa pelos discípulos e diz: vem e segue-me. E eles, deixando tudo, o seguiram. Quem é que faz isso? Se não Deus com sua palavra poderosa. Os homens abandonam tudo, abandonam seus afazeres, abandonam suas famílias, entende? No sentido daquele relacionamento tão intenso entre os judeus, e eles se dedicam ao discipulado, ao aprendizado de quem Cristo é e de amá-lo cada vez mais. Apocalipse capítulo 11, expusemos aqui esse texto. João nos revela aqui, de fato o Senhor lhe revela, ele registra para nós. Apocalipse capítulo 11, lembra do texto? Está escrito no versículo 15, na 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, a semelhança do grão de mostarda, a semelhança do fermento escondido na massa, nas parábolas mesmas contadas pelo Senhor, o reino de Deus está avançando. Por isso que na sua pregação, a pregação do Evangelho traz para nós essa ideia. É por isso que quando nós conversamos com irmãos, com irmãs, isso é tão útil para aconselhamento. Problemas no casamento é problema de reino. Problema na relação familiar é problema de reino. Problema que nós temos com dinheiro é problema de reino. Ou seja, o reino de Deus ainda não permeou essas esferas. Nós ainda as regemos como nós entendemos e como nós queremos que elas funcionem. Mas quando de fato o Evangelho cresce em nossa vida, cada vez mais o Senhor se apropria da nossa existência. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor, Ele rege todas as coisas. E isso mesmo nesse mundo corrompido pelo pecado, mesmo com a astúcia de Satanás, mesmo com a loucura do homem. Porém, vem o dia, e não tardará, a Escritura diz isso, em que o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Ninguém mais levantará a mão contra a vontade de Deus, ninguém mais estabelecerá o seu reino, a sua vontade, ninguém mais dirá. Por isso que o Pai Nosso nos ensina isso, Seja feita o quê? A tua vontade, assim na terra como nos céus. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Quando Jesus fala, o reino de Deus está próximo, Ele está nos dizendo que o dono da casa chegou, Ele está dizendo, eu cheguei. Ou seja, Ele está reinando sobre tudo e sobre todos. Mas para que nós possamos identificar a realidade desse reino em nossas vidas, nós temos que experimentar essa realidade na esfera dos nossos corações, nas nossas casas, na nossa igreja. Mas logo, logo, o domínio do Senhor se estenderá de mar a mar, e nós daremos glória a Deus por isso. É triste, irmãos, quando nós temos a ilusão de que as coisas elas têm que ser do nosso jeito. Aquele que não conhece a Cristo vive a ilusão de que ele pode pautar e reger a sua vida, e de que a sua vida lhe pertence, e de que ele não prestará contas a ninguém no final da sua vida. O que é que essa pessoa precisa? É o que Paulo diz: desperta. Você não tem domínio sobre a sua vida. Você não tem domínio sobre as artérias, sobre as veias do seu corpo.
Qualquer momento uma delas pode aí congestionar e o chamado acontece. O fato que nós temos que entender é que o rei veio, ele estabeleceu a sua vontade e ele está voltando para que o seu reino seja visível e o domínio se estenda sobre tudo e sobre todas as coisas. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. É isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho, ele esmaga as pretensões do estabelecimento de impérios humanos na face da terra. De fato, todos os impérios humanos caem. Todos os impérios humanos caem. Marcos capítulo 1. Além de discernir o tempo, de discernir o domínio do Senhor na pregação do Evangelho, o Evangelho traz um diagnóstico do homem, né? Por que esse mundo, né, ele tem o seu ponto A, ele vai ter o seu final? Por que Deus precisa vir a esse mundo? Né? Usamos aqui uma linguagem clara humana, precisa vir, agir aqui, pontuar essa história. O homem caiu, o homem se encontra em rebelião. E o Senhor Jesus, então, diante do fato da manifestação do Cristo de Deus, né, dele mesmo, do tempo se cumprir, do reino chegar, o que é demandado do homem? O arrependimento. Por isso que a pregação diz, o Senhor Jesus, arrependei-vos. Compreender o tempo, compreender o domínio, gera constrangimento. Viver a vida sem submissão ao rei, viver a vida sem entender o tempo e o modo, e, consequentemente, qual é o propósito da vida, leva o homem a uma vida de soberba e ofensa a Deus. Por isso que o homem não tem noção de nada, né, no seu pecado, sabe que há um Deus, mas não se submete a esse Deus. Loucamente, pelos prazeres, ele é levado, né, assim, embriagar e a ser enfeitiçado com esse solo, com esse mundo, e não cogita da brevidade da sua vida. A existência, irmãos, do indivíduo alienado se torna fútil e sem propósito, redundando na afronta aos céus e acarretando na própria ruína ante o juízo de Deus. O texto de Romanos, capítulo 1, os irmãos conhecem bem. O apóstolo Paulo diz para nós, né, que essa ação ela não é uma ação ignorante do homem, no sentido de que ele não saiba que existe Deus. Nós falamos sobre isso hoje quanto ao culto. A luz da natureza revela, traz a compreensão de que há um Deus soberano. O fato é que Paulo diz em Romanos 1,18 que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, diz o apóstolo, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos, observem bem, por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, o homem natural tem conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagens de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Isso é a loucura humana, isso é o pecado humano, de saber que há um Deus, saber que tem que adorar esse Deus. Então, a mensagem do Evangelho vem confrontar e dizer, você está errado. Por isso que a pregação do Evangelho diz, há necessidade de arrependimento. O homem precisa se aperceber da sua conduta louca e ofensiva. É por isso que o Salmo 53, nós falamos dele também pela manhã, o salmista é bem enfático quando diz o louco no seu coração, não há o quê? Deus, corrompem-se e praticam toda sorte de iniquidade. A pregação do Senhor Jesus traz essa percepção, esse discernimento da situação desesperadora em que se encontra o homem. Então, irmãos, por isso que a mensagem do Evangelho, ela diz, olha, esse mundo já está, né, sob sentença, o juiz de Deus está às portas, ele é o rei,
e Ele vai organizar, Ele vai estabelecer todas as coisas conforme a sua vontade. Ainda há tempo para você se arrepender. O Evangelho faz assim. Agora, claro, nós sabemos que o homem por si mesmo, e de si mesmo, ele não pode se arrepender dos seus pecados. Cair em si e perceber a realidade fútil da sua vida, ele não pode de maneira nenhuma produzir isso. Ele precisa de Deus e de que Deus lhe conceda o arrependimento que ele demanda ao ordenar o homem: arrependei-vos e crede no Evangelho. Pedro, quando vai dizer aos irmãos em Atos 11, veja, abra a Bíblia comigo, do fato do Senhor ter salvado a casa de Cornélio e o Espírito de Deus ter sido derramado sobre os gentios. Pedro vai comunicar isso e os irmãos ouvem aquilo. E a conclusão é muito bela, que Lucas registra para nós, no capítulo 11, no versículo 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, quando é que você sabe que, de fato, você se apercebeu do tempo e do domínio do Senhor? Quando os seus pecados se tornam notórios para você. O Evangelho faz isso. O Evangelho faz isso. Uma vez arrependido, o homem se voltará para Deus e viverá constantemente consciente dessa graça permanente. Constantemente. A fim de que sempre renove diante de Deus a sua contrição pelo pecado, que embora não seja mais o regente da sua vida, ainda se encontra nele presente. Por isso que o arrependimento é uma graça que nos acompanha durante todo o nosso viver. E o crente que tem percepção do tempo, que tem percepção do domínio, é um homem ou mulher que anda humildemente, contritos, abatidos e que temem o Senhor e tremem diante da sua palavra. Vão constantemente bater no peito. O Senhor conta essa parábola em Lucas, capítulo 18, acerca do fariseu e do publicano. Para o fariseu, a vida dele está sempre bem, está sempre certa. Mas o arrependido, ele não ousa levantar sua cabeça, como a parábola que o Senhor conta, e ele diz: sê propício a mim, Senhor, que sou pecador. Arrependei-vos, essa é a mensagem do Evangelho. Sua vida está toda ela errada e na contramão da vontade de Deus. E o Senhor te oferece vida essa noite. E aos arrependidos, que já se arrependeram dos seus pecados, o Evangelho continua dizendo: continuem se arrependendo, a fim de que vocês tenham mais vida e vida com abundância. Por isso que a gente sempre está: Senhor, perdão. Oh, Senhor, perdão. Oh, meu Deus, eu pequei. Oh, meu Deus, eu errei. Oh, meu Deus, eu fiz o que não era agradável a Ti. Então perceba a graça do Evangelho de forma pontual em alcançar o perdido e também na condução do perdido arrependido, né? Isso é muito maravilhoso. Por isso que nós, evangélicos, precisamos do Evangelho, né? E não apenas aqueles que não conhecem ainda o Evangelho da glória de Deus. Volta comigo, Marcos capítulo 1, verso 15. Discernindo o tempo, discernindo o domínio do Senhor, discernindo o homem seus pecados, necessitado, de fato, do arrependimento. O Evangelho, além de apresentar esse aspecto que nós chamamos negativo, que constrange o homem, traz também o seu aspecto positivo, discernindo a solução para uma vida que é agradável a Deus. Lembra que nós lemos em Atos 11, 18, que disse assim: e aos gentios foi dado arrependimento para o quê? Para a vida. E que vida é essa? Marcos 1,15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede. Crede no Evangelho. A pregação do Senhor Jesus conclama o homem arruinado por seus pecados a tirar os olhos de si e se voltar para Deus. É esse movimento que é maravilhoso. De fato, a percepção da falência traz junto a ela a percepção da suficiência da obra de Cristo. É por isso que você nunca pode identificar, né? Às vezes a questão da obra da graça ela é tão misteriosa, tão maravilhosa. Eu recomendo os irmãos lerem John Bunyan, Graça Abundante para o Principal dos Pecadores.
onde Bânia sofria muito com a percepção de seus pecados. Por meses, eu acho que anos até. E até que ele entende a graça bendita. Esse movimento é muito salutar e necessário no Evangelho. Ou seja, você entender que o fim de todas as coisas está próximo, você entender que você não pode mais se governar, porque você de fato não governa nada, de que há um rei e que ele está voltando para colocar todas as coisas em ordem. A percepção da glória desse rei revela a sua falência, mas ela também revela a suficiência da graça abundante que há em Cristo Jesus. Temos que tirar os olhos de nós mesmos e nos voltarmos para Deus. É por isso, então, que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, que texto maravilhoso, é muito conhecido, mas como disse, eu citei aqui para os irmãos já, o avô de Spurgeon falou para ele que durante mais de 40 anos pregava o mesmo evangelho, mas o experimentava de forma mais poderosa quanto mais o tempo passava. E quando Paulo cita o profeta Abacuque, Romanos capítulo 1, ele diz no versículo 16, ele vai citar no versículo 17, mas começando do 16, Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. E ele fala de fé, como? Em fé. Como está escrito, o justo viverá como? Por fé. Por isso que Cristo fala, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Crede, arrependei-vos e crede. Tenha fé. Crê em Deus, crê no que Cristo fez, crê em quem Cristo é. Jamais se pautar pelo que vê, jamais se pautar pelas circunstâncias, jamais temer o homem, jamais confiar em si mesmo, jamais confiar nas instituições ou nas riquezas, mas permanecer firme, vendo o invisível e confiando na glória do seu poder. É aí que está a novidade de vida. É aí que está o poder do Evangelho. É conseguir ver o invisível, é conseguir crer, confiar. O texto é muito conhecido, mas sempre precioso. O que é a fé? A fé, Hebreus 11, 1 vai dizer, é a certeza de coisas que se esperam. Você espera? Ou a sua fé é a santificação das suas paixões para o presente? Porque é isso que está acontecendo com a gente. Não, Deus é comigo, não vai acontecer nenhum mal, não vai acontecer nenhum problema. Não é isso que nós vemos na Escritura. Nós vemos dores, tristeza, frustrações, constrangimentos, e por aí vai. Sofrimento que antecede a glória. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Crer no Evangelho é esperar pelo que ainda vai acontecer e crer no que não se vê. E isso é o combustível da vida do homem e da mulher de Deus, viver enxergando o invisível, não olhando as circunstâncias. Não andar pela fé, não crer no Evangelho é a essência da soberba. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, 2 Coríntios 5, 7, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Não crer no Evangelho é a ruína de todo homem. Todo homem precisa se voltar para Deus a fim de ter vida. Você precisa, você que não conhece a Cristo, você que chegou aqui essa noite, entender que não são as suas percepções, não são as suas apreensões, não são as suas interpretações da realidade. Tudo que você entendeu e aprendeu da vida até agora está errado. O tempo está correndo. Você não se governa. Sua vida está em ruína. Crê nessas verdades. É isso que o Evangelho diz. E para nós que cremos, nós precisamos sempre nos voltar para Deus. Porque o justo, ele é vivificado. Ele crê no Senhor pela fé. Mas como Paulo diz, o justo viverá pela fé.
de fé em fé, todos os dias, crendo no Evangelho. Louvado seja Deus. Precisamos todos os dias. O Evangelho, irmãos, eu lembro do cântico, do grupo Logos. O Evangelho, de fato, desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Beleza isso, né? Nós somos, irmãos, nós temos, irmãos, muitos nós cegos. Quando ele fala isso aí, né? Você não olha para alguém, rapaz, fulano ali é nó cego, viu? Pense no nó cego, né? A gente usa a expressão, vê alguém falar, né? Tem tanto nó cego em nossa vida que a gente não sabe nem onde é que está a ponta. Mas o Evangelho conserta a nossa vida. As incoerências e as contradições do nosso ser. É só crer, é só confiar. É só confiar, é só entender o tempo pelo Evangelho, entender o domínio do Senhor, se enxergar pecador e confiar na sua palavra. É simples demais, é poderoso demais, numa simplicidade tão grande. Nós entendemos o tempo, não estamos aqui aéreos, não é? Eu às vezes nem entendo, nem consigo entender por que às vezes os cristãos se perturbam com guerra que acontece aqui, ali, acolá. Irmão, está tudo bem. Está tudo profetizado, guerras, conflitos existirão. Quando acontece mais um, é terremoto. Parece uma coisa, quando vira um ano, aí vem um tsunami, né? Vem as coisas acontecendo. Pessoal, o que é isso? Irmão, o mundo está convulsionando, é pecado, e vai piorar. O mundo, a gente sabe disso. Mas nós sabemos que o tempo está cumprido. O crente discerne a todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Nós entendemos que o Senhor domina. Compreendemos a nossa situação, compreendemos que somos pecadores e temos a solução divina, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O Evangelho da glória de Deus. Louvado seja Deus pelo seu santo Evangelho. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É a mensagem do nosso Redentor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a sua amada igreja. Amém, irmãos? Louvamos o Senhor pela sua santa palavra. E suplicamos ao Pai que não andemos mais desapercebidos, mas que o Evangelho, como nos trouxe a compreensão do fim de todas as coisas, nós possamos andar em novidade de vida, na esperança das coisas que ainda hão de se manifestar, tendo nossas vidas a cada dia conquistadas pelo domínio do Senhor, em arrependimento, contrição e na fé, na certeza de que o Senhor voltará e de que tudo isso passará e nós estaremos para sempre juntos com o Senhor. Abre, Senhor, olhos essa noite, homens, mulheres, para que vejam a importância e a necessidade do Evangelho em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.